Oi, minhas princesas e meus príncipes. Olhem, vamos agora para a nossa aula de história, né? Em nossa aula de história, eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 222, né? Porque a gente vem estudando sobre o quê? Sobre a história do nome das ruas, né? Que as ruas, elas têm uma história. E hoje nós iremos dar continuidade a esse conteúdo. Muitos de vocês acredito que não sabiam, né? Que as ruas, elas também têm uma história, né? Tem um nome a ser dado, mas tem o porquê ela recebeu aquele nome. Então, na página 222, acompanhem aí, por favor. Fiquem sempre com o marca-texto, porque pode ser que eu peça para que vocês marquem alguma coisa, tá certo? Vamos lá. Há mais de 100 anos, acompanhe a leitura, tá bom? Há mais de 100 anos, as ruas de muitas cidades brasileiras eram diferentes das que vemos na atualidade, ou seja, as ruas de antigamente não eram como as ruas de hoje. Claro, gente, as coisas vão mudando, né? As cidades vão aumentando, vão crescendo, a população vai crescendo e com isso tudo vai se transformando. No passado, as ruas eram estreitas, pois serviam para a circulação de pessoas a pé ou em carros puxados por cavalos ou mulas. Então, antigamente as ruas eram estreitinhas, não eram largas como as que tem hoje, né? E as pessoas andavam muito a pé, a cavalo, né? Na época não existiam os meios de transporte que temos na atualidade e por isso não havia necessidade de largas avenidas nem de calçadas. As portas das casas se abriam para a rua, os quintais onde eram frequente o cultivo de pequenas hortas ficavam no fundo das casas. Com o passar do tempo, aumentou o número de pessoas que viviam nas cidades e foram criados novos meios de transporte. Com isso, algumas ruas foram ampliadas para a circulação de bondes e de automóveis. Vejam aí, observem aí na primeira imagem que vocês têm da página 222. Aqui acima nós temos Rua da Cidade de Paraty, uma das cidades mais antigas do Brasil, que existe há mais de 300 anos. Então as ruas, gente, eram mais ou menos dessa forma aí, né? Elas eram muito curtas, muito estreitas, mal passavam, né, um carro, as pessoas viviam muito nas portas também. Vejam essa outra imagem aí do meio, certo? O que tem nessa imagem? A instalação de trilhos para a circulação de bondes em 1900 na Rua São João, em São Paulo. O que são bondes? São uns tipos de uns trens que andam nos trilhos. Não sei se vocês já viram, né? Algum trem, acredito que alguém já esteve em São Paulo, não sei, Rio de Janeiro. Lá existe metrô e trens para as pessoas circularem. Por quê? Porque a cidade é grande e existe espaço para isso. E nosso local Nordeste não tem, né? São topiques, carros próprios, ônibus, né? Vans, micro-ônibus, etc. Eu vou enviar para vocês um vídeo mostrando como eram esses bondes, como eram as ruas antigamente, para que vocês tenham acesso e vocês conheçam como eram, né? Aí abaixo tem assim, bonde puxado por mulas em Limoeiro, no Pernambuco. Esse bonde aí, gente, é muito antigo, né? Ele era puxado por cavalos, imaginem, né? Não tinha nem essa questão de trilhos ainda. Essa questão automotiva não tinha ainda. Por isso que nessa imagem do meio existem muitas pessoas, porque todas as pessoas estão admiradas, né? Vendo, como que diz assim, eita, aquele bonde, né? Como que vai andar nesse trilho, né? Um trem não tem como andar se não for em um trilho, tá certo? Muito interessante. Eu vou enviar para vocês verem a diferença do antes e de hoje, tá certo?
Continuando nesse assunto sobre as ruas, viram que interessante, né? Na página 223, nós temos as placas de ruas. Você estudou que as primeiras ruas do Brasil eram nomeadas pela população de acordo com alguma característica que havia no local. O que significa isso? Significa que aquela rua teve aquele nome porque existiu algo por trás, né? Ou seja, existiu algo, uma pessoa importante, algum fato que aconteceu. Sempre existe algo, né, de importante. A minha rua, ela se chama Rua Fábio Valadares, né? Por que ela se chama Fábio Valadares? Qual o motivo, né? Nós temos um vereador aqui também que se chama Fábio. Talvez ele tenha feito, né, algum tipo de benfeitoria. São pessoas, gente, geralmente essas ruas são pessoas que realmente trabalharam e fizeram algo de bom. Nem todas as ruas, né, eu acredito que a maioria não será colocado o nome de uma pessoa que tipo roubou, né, fez alguma coisa de errado. Com certeza não haverá. Por quê? Porque essas ruas, elas são homenageadas por pessoas que fizeram algo de bom para a cidade, algo de interessante, algo importante, tá certo? Só que ainda não existem placas. Vamos lá, foi para o pronto. Só que ainda não existiam placas. Além disso, as casas não tinham número. As ruas eram conhecidas pelas pessoas. Como as cidades eram pequenas e todos os moradores se conheciam, era fácil encontrar as pessoas e os locais desejados. Porque antigamente, gente, até no interior mesmo, né? Você quer encontrar alguém, é fulano que é filho de não sei quem, que é neto de não sei quem, sempre tem, né? No interior sempre tem. Então, antigamente, como não existiam as placas, não existiam números de casas, as pessoas eram reconhecidas dessa forma, que ainda no interior, apenas nos interiores, viu, gente? Nas capitais não existe isso. Se você chegar em Aracaju, uma cidade grande, né? E você disser assim, olha, eu estou procurando Joãozinho, que é filho de Mariazinha, que é irmão de Pedrinho, que é neto de Josefina, vocês não vão encontrar. Pode ter certeza, né? A não sei que seja um fato raríssimo, né? E aí ocorre, porque é uma cidade grande. Geralmente essas informações são em cidades pequenas, que como a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, tá certo? Tinha eles falando arrumando o cabelo, e aí diz assim mesmo, né? Igual as minhas meninas. Então, conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar nome oficial às ruas, pois o número de moradores aumentou e nem todos se conheciam mais, né? Como é Aracaju, como eu falei agora, né? O número da população é muito maior que Simão Dias. Então fica quase impossível você encontrar uma pessoa só pelo seu sobrenome, só porque é filho de alguém, porque é muito grande, são muitos bairros, né? No interior não, no interior assim que você descer em qualquer ponto aqui, claro, ainda é um pouco dificultoso, só que porém é mais fácil encontrar, né? Se você disser, olha, você conhece a professora Iris, que trabalha no Pierre Freitas, aí conheço, entendeu? Bem assim a mãe de vocês, e assim é como são conhecidas muitas pessoas aqui. Porém, cidade grande não existe isso, né? Assim, os governantes das cidades determinaram que os nomes das ruas deveriam ser escritos nos muros, nas fachadas das casas ou em placas penduradas nas árvores. Em São Paulo, a determinação de nomear as ruas aconteceu no ano de 1809. Então, o que ocorreu? Antigamente não existiam placas de ruas, né? As pessoas eram conhecidas dessa forma que eu acabei de falar. Então, os governantes disseram o seguinte: e agora? As cidades estão crescendo, a população aumentando, como que nós vamos encontrar o endereço de alguém? Vamos ter que nomear, vamos ter que colocar nomes, né? Até para que o correio tenha acesso ao local. Porque se for assim, fica quase impossível de encontrar. Foi dessa forma que, em 1809, foram colocados, né, em São Paulo as placas e as ruas. Com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governos das cidades, ou seja, antigamente qualquer pessoa poderia nomear aquela rua, né? Essa rua não tem nome não? Vou colocar esse nome.
Só que com o passar do tempo, isso começou a acontecer pelos governantes, né? Quem mandava na cidade. Com isso, muitas ruas foram renomeadas com o nome de pessoas ilustres, políticos e datas consideradas importantes na história do Brasil. Algumas cidades brasileiras determinaram que suas placas deveriam apresentar o nome da rua ou da praça e uma pequena explicação sobre o seu nome. Então, assim, gente, em São Paulo existem algumas placas que tem o nome da rua e tem explicando o porquê que aquela rua tem aquele nome. Observem nessa placa aqui abaixo, primeiro lá em cima da setinha, é a Avenida Brasil, uma avenida, né? Estou dizendo que ali é uma avenida. Já aqui abaixo tem assim, Rua Marechal Deodoro. E vem explicando, né? Algumas cidades grandes vem explicando por que Marechal Deodoro. Aqui vem abaixo, primeiro presidente da República do Brasil. Viram? Assim vocês também aprenderam o nome do primeiro presidente da República. Quem foi? Marechal Deodoro. Então, quando alguém perguntar, você sabe quem foi o primeiro presidente da República? Sei, claro, Marechal Deodoro. Certo? É interessante que a gente também aprende algumas coisas, né? E o que é que vocês irão fazer agora, depois de tudo isso que eu falei, né? Vamos agora na mão na massa e também a gente aprende ali trabalhando, né? Escolha uma rua ou uma praça de sua cidade. Eu, particularmente, quero que vocês escolham a rua de vocês. Se vocês estão morando naquela rua, vocês precisam saber o motivo que aquela rua tem aquele nome, né? Então, eu posso conhecer de outro dia, né? Vamos primeiro entender a nossa, certo? Então, escolha uma rua ou uma praça de sua cidade. Ou seja, a rua de vocês. Pode ser a rua onde você mora. Faça uma pesquisa sobre a origem do nome. Vá até a página 31 do material de apoio e complete a sua placa de rua. Depois recorte-a e entregue a seu professor. Vamos lá para a página 31, que já está prontinha. Vocês só irão descobrir, né, pesquisar, que não precisa ser entregue agora, só na próxima aula, claro, né, com calma. No nosso material de apoio da página 31, ela vem assim, ó. Estão vendo? Então, a rua, o nome da rua de vocês. E aqui vocês irão escrever por que aquela rua tem esse nome. Só vou explicar uma coisa. Em alguns conjuntos aqui em Simão Dias ou mesmo em Paripiranga, para quem mora em Paripiranga, as ruas elas são conhecidas por lotes, né? Ou então Rua A, Rua B. Então, nesse caso, quem tiver assim, Rua A, Rua B, Rua C, pesquise sobre o nome do seu conjunto. Exemplo, quem mora no conjunto Caçula Valadares, as ruas, se eu não estiver enganada, são nomeadas por letras do alfabeto, né? Rua C, porque eu lembro que eu já morei na rua, no conjunto, e a minha rua era Rua C, lá no Caçula. Então, como que eu voltei a descobrir por que tem a Rua C? Vou explicar. Ela tem as letras do alfabeto, porque ele foi um terreno comprado, né? E foi loteado, as pessoas compraram, então ele começou a marcar por ordem alfabética. Então, nesse caso, você não vai pesquisar Rua A, Rua B ou Rua C. Nesse caso, você vai pesquisar o nome do seu conjunto. Exemplo, Caçula Valadares. Por que tem esse nome, Caçula Valadares? Vocês vão se surpreender. Augusto Franco. Por que tem esse nome, Augusto Franco? Certo? Outros bairros que tem aqui. Então, enfim, se por acaso vocês morarem em alguma rua que seja A, B, C, não tem como vocês descobrirem. Só através do conjunto ou do nome do bairro, tá certo? Fica essa atividade para vocês realizarem. Nome da rua, só explicar. Minha rua tem esse nome por isso, isso e isso. Pronto. E aí vocês já estão aprendendo porque a rua de vocês tem esse nome. E aqui abaixo o CEP
da nossa cidade. O que é o CEP? É o número que o correio consegue identificar a localização. E qual é o nosso CEP? 49 480 tracinho 000. Por que tem esse número? Porque os correios, eles além de terem que saber a rua, através do número, eles sabem qual é a cidade. Então, se por acaso algo chega no correio sem nada, né, sem identificação nenhuma, mas tem o CEP, ele já vai saber, é de Simão Dias. Aí é que eles vão começar, né, procurar, enfim. Mas o CEP já dei a vocês. Procurem saber a origem da rua de vocês, que é super importante. E vocês também vão aprender também, né? Claro, ó. Beijo e até nossa próxima aula.